Dizem que numa noite de luar, no cruzamento das estradas 49 e 61 em Clarksdale, Mississippi, um jovem músico de alma inquieta encontrou-se com o próprio diabo. O jovem Robert Johnson queria mais do que apenas um lugar entre os músicos locais. Ele ansiava por dominar a guitarra, transformando suas dores e desejos em um som que ecoaria além dos campos de algodão e dos bares à beira da estrada. E ali, sob o olhar frio do firmamento, ele teria entregue a sua alma em troca do dom sobrenatural de tocar o blues como ninguém jamais tocara antes. Senhoras e senhores, meninos e meninas, eu sou o Luciano. Este é o The Music 101. Estamos em outubro, mês do Halloween, e no nosso quadro Quem não gosta de blues, bom sujeito não é, nós lhe apresentamos Robert Johnson, o homem que fez um pacto com o diabo. Nascido em 1911, em uma vida dura e pobre no sul dos Estados Unidos, Robert Johnson se encantou pela música desde cedo. Mas muitos diziam que ele não tinha talento. Tentava tocar, mas suas notas saíam tristes e sem vigor, mal podendo entreter um pequeno grupo. Até que ele desapareceu, saindo pelo interior do Mississippi, levando sua guitarra e uma determinação quase mística. Quando ele voltou, alguns meses depois, ninguém acreditou nos próprios olhos e ouvidos também não escaparam do espanto. Agora, ele era um mestre da guitarra. Suas melodias eram rápidas e os solos complexos. Ele fazia o instrumento chorar. Aquela música não era apenas boa, era como se estivesse enraizada no próprio espírito humano. E todos ouviam a verdade por trás dessas notas. Tocando em bares e clubes, Johnson deixava um público entre o enigma e o encanto. Alguns diziam que ele tocava com tanta maestria que parecia ter dedos de sombras. Ele vendeu a sua alma, cochichavam alguns, aterrorizados e admirados. A história mais famosa que circula sobre Robert Johnson é a do seu encontro naquele cruzamento, onde em troca de sua alma, ele teria se tornado o maior bluesman que o mundo já conheceu. A lenda do pacto cresceu a cada nota sombria que saía do seu violão. Algumas de suas músicas pareciam confirmar a história, como Crossroads Blues e Me and the Devil Blues. Canções em que ele parecia evocar a própria entidade com quem selaram o pacto. A maneira com que cantava sobre a sua dor e sobre os demônios que o assombravam falavam de uma angústia que ia além do humano. O destino de Robert Johnson, assim como a sua vida, foi marcada pelo mistério. Com apenas 27 anos, ele morreu em circunstâncias misteriosas. E a lenda conta que a entidade teria vindo para cobrar o seu pagamento. Foi envenenado, talvez num bar. Essa é a versão mais contada. Não houve autópsia. E Robert Johnson deixou o mundo sem que alguém realmente soubesse o que aconteceu com ele. E ali, no silêncio da sua ausência, ele se tornou o pai do blues moderno. O homem que inspiraria gerações e influenciaria todos os grandes que viriam depois. Desde Muddy Waters e Eric Clapton, até bandas como Rolling Stones e o Led Zeppelin. O toque de Robert Johnson permanece único, inexplicável. Suas notas arrastadas, suas melodias quase desoladas e sua voz, que parecia ser acompanhada por uma sombra invisível, era a marca de sua música. Johnson cantava sobre o inferno, sobre a solidão e sobre o peso de viver em um mundo que lhe negava a redenção. Cada canção era uma pequena tragédia, um conto de desespero,
uma busca sem fim. Para ele, o blues não era apenas uma música, era um caminho. E ao segui-lo, ele nos deu a visão de que talvez ele ia encontrar do outro lado. E assim, mesmo com o passar dos anos, a lenda de Robert Johnson permanece viva, especialmente em épocas como essa, do Halloween, quando o véu entre os mundos se torna fino, tênue. A música de Robert Johnson ainda ressoa como uma lembrança de que, às vezes, para ser o maior, é preciso entregar algo de si mesmo que jamais poderá ser recuperado. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.